gente, bora lá resolver essa 12ª questão, tá? Ela fala assim: Paulo tem a quantia de R$ 8.000 para aplicar durante 4 meses. Consultando 3 bancos, recebeu as seguintes propostas de investimento. Aí a gente tem que analisar e assinalar o que for correto de acordo com elas. Aí vê só, vamos calcular o quanto ele vai ganhar, que no caso seriam os juros, em cada uma dessas propostas e comparar para ver a que ele ganha mais, né? Ou então para ver qual ganha mais que a outra. Mas basicamente eu só tenho que perceber o quanto cada uma ganha para poder comparar entre elas e ver nas alternativas. Porque, por exemplo, na C ele diz, a proposta 2 renderá menos que a proposta 3, entendeu? A proposta 1 renderá mais que 400 de juros. Então a gente tem que saber comparar cada uma, saber do quanto de juros tem cada uma, para poder assinalar a alternativa correta, ok? Aí vê só, na 1 ele fala que tem uma taxa de 15% ao ano. E se lembre que o tempo está em meses, tá? E como é que a gente faz? Eu já deixei aqui pronto, mas eu vou explicar para vocês passo a passo, ó. O capital inicial, 8.000, beleza? E a taxa está em 15%, se lembrem, ao ano. E o tempo, ele está em meses, né? São 4 meses. Como é que eu faço para transformar de mês para ano? Você poderia fazer a regrinha de 3? Poderia, não está errado, ó. Você poderia fazer assim, ó. 12 meses equivalem a um ano. Logo, 4 meses equivalem a quantos anos? Fazendo meio pelos extremos, né? Ficar 4 vezes 1 dividido por 12. Você iria chegar em 4 sobre 12 do mesmo jeito que eu cheguei ali. Mas você pode simplesmente pensar, nossa, não, tem 12 meses. E se eu tenho 4 meses, então eu tenho 4 dozeavos, porque eu tenho 4 meses de um total de 12 que eu preciso ter para formar um ano. Então, fração, às vezes, é uma coisa que você não precisa fazer um cálculo mais detalhado para pensar muito sobre. É só se lembrar que fração é uma razão de uma parte sobre o todo. Qual é a parte? O tempo que eu tenho em meses, que são 4. Qual é o todo? O total de meses que eu tenho em um ano, 12. Então, a fração vai ser 4 sobre 12, tá? Só para vocês não se esquecerem do conceito do que é fração. Muitas vezes, coisas simples podem ser feitas de maneiras simples. Não precisam fazer um cálculo elaborado para chegar até ela. Mas se você se sente mais confiante fazendo a regrinha em 3, faça a regrinha em 3, tá? Aí, beleza. Isso aqui é o tempo em anos, tá? 4 meses equivalem a 4 sobre 12 anos, beleza? Você pode simplificar isso aqui? Poderia, né? Poderia dividir por 2, aí ia ficar 2 sobre 6. Ainda poderia dividir por 2 de novo, aí ia ficar 1 sobre 3, enfim. Mas eu não quis simplificar, porque... Mas aqui na frente do cálculo vocês vão ver por quê. Aí, vê só. O que é que eu fiz dessa primeira linha para essa segunda linha? Já vão treinando aí o olho de vocês para detectar o que é que eu fiz. Vê só. Primeira coisa, eu cortei esse zero, esse zero, com esse zero, com esse zero. Vocês, acredito que vocês já até agora saibam o que significa esse cortar, né? Que é dividir o 8.000 por 100 e dividir o 100 por 100, beleza? Aí, eu fiquei com 80 e ao invés de ter 15 sobre 100, fiquei com 15 sobre 1. Aí, só que ali embaixo eu tenho um 5 e ali embaixo também tem um 4 embaixo do outro 4. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o 15 e dividi por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Aí vocês percebam que ficou 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, aqui 1. Que na multiplicação não altera nada, tá? Lembrando que aqui eu dividi por 3. Tudo que eu faço em cima, tenho que fazer embaixo. Então, eu escolhi um número que também é divisível por 3, o 12, para poder ajudar. Aí ficou simplesmente 80 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Com o zero do 80, 400. Então, eu sei que na minha primeira situação, eu tive uns juros de 400. Vamos para a segunda. É a mesma coisa, ó. O capital inicial, 8.000. A taxa agora, ó, é de 0,04% ao dia. Então, o tempo que estava em meses eu vou converter para dia. Você poderia fazer a regra em 3? Poderia. Mas você pode pensar assim, um mês tem 30 dias. Então, 4 meses vai ter 4 vezes 30 dias, tá? Não tem problema pensar dessa forma também. Desde que você chegue ao produto final, que é saber que
4 vezes 30 é a mesma coisa que a quantidade de dias que tem 4 meses, tá de bom tamanho. Aí, bora lá. Bora ver o que é que eu fiz dessa primeira linha para a segunda. Ó, primeira coisa, eu cortei novamente esses zeros com esses zeros, tá? Outra, esse 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. E esse 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Eu posso multiplicar 0,04 por 100. Porque toda vez que eu multiplico um número que tem vírgula, né? Por um número que tem zero, por assim dizer, né? Sem ser a vírgula assim, sem ser o zero assim, mas antes da vírgula, eu posso andar essa vírgula pra direita, ó. Eu tenho 2 zeros, eu vou andar ela, ó, duas vezes pra direita. Aí eu obtive o 4 que eu coloquei aqui, ó. Tá? Esse 4 virou aqui porque eu multipliquei 10 vezes isso e 10 vezes isso. Aí eu obteve isso. E esse 4 tá aqui de novo, só repetir. Aí o 30, que era 3 vezes 10, virou 3. E o 80, que era 8 vezes 10, virou 8. Por quê? Porque eu usei o 10 do 80 e o 10 do 30 para transformar o 0,04 em 4. Aí eu acho que agora ficou entendível, né? Aí beleza. Agora eu tenho 8 vezes 4 vezes 4 vezes 3. Eu multipliquei 4 vezes 4 para obter 16 e 8 vezes 3 para obter 24. Aí, para fazer esse cálculo, vocês podem fazer 16 vezes 24, não tem problema. Mas eu resolvi fazer de forma mais diferente. Eu fiz 10 vezes 240, ou 10 vezes 24, que dá 240. Por que 10? Porque 16 é a mesma coisa que 10 mais 5 mais 1. Eu gosto de quebrar os números, né? Vocês já perceberam. Aí eu multipliquei 10, porque não é o 16 que está multiplicando 24, ou o 24 está multiplicando 16. Então, o 24 vai ter que multiplicar cada um desses números que formam 16. Então, 24 vezes 10 vai dar 240. Aí, beleza. 24 vezes 5 vai dar a metade de... Toda vez que você multiplica um número por 5, você pode fazer o seguinte, você pode multiplicar ele por 10 e dividir por 2. Eu já sei quanto é 24 vezes 10, 240. Aí eu pego isso e divido por 2, 120. E é a mesma coisa que multiplicar por 5, tá, gente? Então, 5 vezes 24 é 120. E por último, 1 vezes 24, 24. Aí agora só soma. Entenderam? Vocês podem fazer dessa forma, que eu acho mais simples. Você pega um número que ia ficar complicado fazer essa multiplicação, quebra ele em certos números que se somam, aí pega o outro número que estava multiplicando esse número que você quebrou e multiplica ele pelos números quebrados. Não sei se ficou entendível, mas vocês podem ficar treinando isso, tá? Ou vocês podem simplesmente fazer 24 vezes 16. O que ficar melhor, mas geralmente eu tento utilizar os métodos que são sempre mais rápidos para ajudar na hora do cálculo. Aí vocês percebam, ó, que entre a primeira situação e a segunda, a primeira rende mais dinheiro porque teve juros maior. Mas se eu fosse olhar a terceira proposta, veja que a pessoa teria como se fosse um juros de R$ 416. Por quê? Porque o capital inicial era de 8 mil. Se ele está no final com 8.416, então ele ganhou 416 de alguma coisa, tá? Então é como se os juros dele fosse de 416. Aí bora olhar as alternativas. A letra A diz assim: a proposta 1 renderá mais de R$ 400 de juros. Não, ela rendeu exatamente R$ 400 de juros. Então, não foi mais de 400. Letra B. A proposta vai produzir um montante superior a 8.400. Não, a gente sabe que montante seria os juros mais o capital inicial. O capital inicial é de 8 mil. 8 mil mais 384 não ia passar de 8.400, ia dar 8.384. Então, não é superior. Na verdade, é inferior. A letra C é a resposta correta, mas bora ver os outros, porque tá errado. Letra D. Se optar pela proposta 3, Paulo terá aplicado seu dinheiro a uma taxa de juros simples igual a 6% ao semestre. Vê, eu não faria, nem tentaria fazer o cálculo dessa questão, tá? E eu vou mostrar aqui que não é preciso. Por quê? Quando você faz o cálculo da primeira e da segunda, você já pode ver que o segundo já bate, né? Então, assim, vocês têm que saber ler as alternativas e ver o que vale a pena ou não calcular.
Então, a letra C eu já posso marcar como errada, porque eu sei que a C está correta, né? A proposta 2 renderá menos que a proposta 3, ó. 384 é menor que 400, então tá correto, tá? Então, essa aqui a gente nem precisa calcular. E a letra E, a proposta 1 renderá R$ 40 de juros. Não, foi 400. Então, gabarito, letra C, tá, gente? Então, sempre que for resolver uma questão, vocês também podem tentar ler antes as alternativas, para ter uma ideia mais ou menos. Mas assim, essa letra D vocês não precisavam realmente calcular. É só para comer tempo da pessoa mesmo, tá? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.